Então, deixa eu começar apresentando, né? O professor Fernando é neurologista, fez residência médica em neurologia pela Unicamp, tem especialização em epileptologia e neurofisiologia clínica pela Universidade de McGill, no Canadá, e atualmente é professor titular de neurologia da Unicamp, chefe do departamento de neurologia da Unicamp, membro da comissão de neuroimagem da ELAI, tem mais de 500 artigos publicados, e queria agradecer, professor, o senhor arrumar um espaço na agenda aí para responder as perguntas. Obrigado. Bom, então, vamos começar aqui. Nós temos 11 perguntas sobre mitos e verdades sobre a cirurgia de epilepsia. A primeira pergunta: todas as pessoas com epilepsia podem fazer cirurgia? Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. A pergunta é uma pergunta importante, né? Porque é óbvio que nem todo mundo pode fazer a cirurgia de epilepsia, nem todas as pessoas que têm epilepsia, porque a cirurgia, nós temos dois tipos de cirurgia, as cirurgias, resumidamente falando, né, dois tipos principais, as cirurgias que são ressectivas, em que nós propomos uma retirada de uma determinada área do cérebro que está causando crises, e as cirurgias que são desconectivas, essas segundas são paliativas, né? Na primeira, para que se possa fazer essa cirurgia, nós temos que cumprir alguns aspectos. Primeiro, que essa área seja detectada, que essa área possa ser retirada sem causar nenhum dano importante para o paciente. Por exemplo, problema de fala, motor, etc., né? Então, nem todo mundo tem um foco único, nem todo mundo tem esse foco epileptogênico numa área que possa ser retirada. Nas situações em que existe uma epilepsia difusa ou generalizada, muitas vezes pode-se propor uma cirurgia, que é o segundo tipo, paliativa, né? Por exemplo, uma desconexão das fibras do corpo caloso, mas esse tipo de cirurgia só vai ser benéfico, né? Só vai produzir bons resultados para crises mais ou menos específicas, que são as crises em que a pessoa cai, né? As crises chamadas crises de queda, que são por crises tônicas ou atônicas em geral. Mas elas não vão melhorar, né, crises focais. Então vai depender do tipo de crise que essas pessoas têm. Então, para que a cirurgia possa ser feita, é preciso saber que tipo de crise a pessoa tem, onde está, e assim uma série de outros detalhes que vão definir se essa pessoa pode ou não fazer. Mas, antes de tudo, vale ressaltar aqui o mais importante na questão da cirurgia de epilepsia. Duas coisas muito importantes. Primeiro, só se faz a cirurgia quando a medicação não resolve, ou seja, primeiro tem que saber se o paciente tentou medicação adequada, né, por tempo adequada, em dose adequada. E temos que afastar as chamadas pseudo-refratariedades, ou seja, se a pessoa não toma o remédio direito, né, se a dose do remédio não foi correta e assim por diante. Então, essa é muito importante. O segundo ponto que é muito importante, não se faz cirurgia para tirar o remédio, certo? Grande parte das pessoas fazem a cirurgia, melhoram com a cirurgia, mas precisam continuar tomando remédio. Então, esses pontos são fundamentais dentro dessa sua primeira pergunta. Perfeito. Professor, estão sempre avaliando a segurança do paciente também, né? Sempre que vai fazer. Bom, para a segunda pergunta, somente adultos podem fazer cirurgia para epilepsia? Não. A cirurgia pode ser feita em crianças e adultos, né? Crianças muito pequenas, dependendo do tipo de problema, né, podem ser submetidas à cirurgia com alguns meses de vida, em situações específicas, né? Assim como o adulto em qualquer idade, inclusive pessoas acima de 60, de 70 anos, em situações específicas também, tá? Então, a cirurgia pode ser feita em qualquer idade, desde que o paciente tenha indicação adequada e condições para fazê-lo. Perfeito. Bom, na terceira pergunta, o senhor meio que falou, mas para deixar mais claro,
Os médicos devem testar todas as medicações antes de encaminhar o paciente para a investigação? Não. O conceito atual é que as epilepsias são consideradas refratárias quando pelo menos 2 esquemas terapêuticos, né, 2 medicações em mono ou politerapia, são testadas, tentadas em doses adequadas, em tempo adequado, e não respondem. A partir daí, você já pode começar a considerar a cirurgia de epilepsia, ou seja, é um processo que leva um tempo para investigar, então você pode ir tentando a 3ª, a 4ª medicação enquanto isso é feito. Não tem que se esperar anos, né, para que isso seja feito, né? Então é importante ressaltar que tem que ter esse tempo adequado e a dose adequada, mas isso em determinadas situações também vai depender da frequência de crises da pessoa. Então, pessoas que têm crises muito frequentes, né, vão, assim, vai ser possível você fazer uma análise da resposta da medicação em um tempo mais curto, né? Se as pessoas têm crises mais espaçadas, obviamente você precisa de mais tempo para saber se a medicação está resolvendo ou não, né? Porque às vezes você entra com um determinado medicamento, a pessoa fica por um período curto de boa melhora ou até sem crise, depois volta às crises refratárias, né? Então, assim, por outro lado, se não melhora nada, você precisa desse tempo também, que é variável, mas de um modo geral, não se deve esperar muito tempo, muitos anos, principalmente durante o desenvolvimento, né, da criança, adolescente, porque são anos que se perde e não é possível recuperar em termos de plasticidade cerebral. Então, a cirurgia, quando bem indicada, ela é superior ao tratamento medicamentoso continuado, porque a probabilidade é maior de controle para a cirurgia, mas não se deve esperar muito tempo para fazer esse procedimento, quando ele é indicado. Perfeito. Certo. E aí, caso, né, vá se encaminhar esse paciente para fazer o tratamento, né, para um centro especializado, qual que é o melhor momento para encaminhá-lo a um centro especializado no tratamento cirúrgico de epilepsia? Pergunta importante que dá para incluir um aspecto, até antes de responder especificamente essa pergunta, né? O consenso também hoje, inclusive recomendação da Liga Internacional contra a Epilepsia, é que um centro dedicado à epilepsia, em geral é um centro que faz a cirurgia de epilepsia, mas é um centro que tem aí uma equipe multiprofissional, que avalia a pessoa com epilepsia em vários aspectos. Então, a indicação, o encaminhamento de um paciente para um centro especializado dessa natureza, não é só para fazer a cirurgia, né? Muitas vezes, nesse centro, é onde você vai ter toda a capacidade, não só de conhecimento, né, a capacidade humana, mas também tecnológica, para poder separar crises epilépticas de outras condições que podem parecer crises epilépticas, né? Por exemplo, crises de natureza psicogênica e outros, né, tipos de crises que não são de epilepsia. Pode-se detectar pseudorefratariedades, como a adesão ao tratamento, e também lidar com aspectos que são as comorbidades dos pacientes, né? Depressão e outros problemas. Então, a avaliação para o centro, em um centro de epilepsia vai além da própria cirurgia. Outro ponto fundamental é que a avaliação, pensando numa possibilidade de cirurgia, não significa que o paciente vai ter que fazer a cirurgia, né? Nós estamos falando de uma cirurgia que é eletiva, ok? Ou seja, o paciente elege fazer ou não a cirurgia, o médico acha um momento adequado para fazer essa cirurgia, quando tem a indicação, ou seja, não é uma cirurgia como é uma cirurgia para um tumor cerebral ou outro problema que tem que ser feito por conta de problemas, de riscos até do paciente morrer ou ter sequelas importantes. No caso da cirurgia de epilepsia, não, é uma cirurgia eletiva. Então, é interessante que, mesmo que o paciente tenha dúvida,
ele pode ser investigado, para a gente chegar lá e saber, essa pessoa pode fazer a cirurgia, tem como se fazer a cirurgia nesse momento, com o conhecimento que nós temos, ou não. Porque senão, aí já se vai pensar em outras alternativas de tratamento, né? Se tem a possibilidade de fazer cirurgia, aí o paciente e a família vão decidir se eles querem ou não fazer. Outro ponto importante é que se hoje o paciente decide que não quer fazer a cirurgia, ele pode mudar de ideia mais para frente e essa investigação já está feita, né? Terceiro ponto é que a pessoa hoje foi investigada com o conhecimento que nós temos, com as tecnologias que nós temos, e a gente não conseguiu, digamos, localizar ou definir onde é essa área que está causando crise, portanto, não indicamos a cirurgia. Não significa que, por exemplo, daqui 5 ou 10 anos, a gente possa rever isso, e aí, como as coisas evoluem, as coisas, né, melhoram em termos de capacidade técnica e de conhecimento, pode ser que lá para frente isso mude. Então, assim, nunca uma decisão, ela é ponto final, né? Ela pode mudar à medida que nós vamos ganhando mais experiência e conhecimento como um todo. Então, a indicação para mandar um paciente para um centro especializado deve ser feita sempre que o paciente não tem controle total das crises com o tratamento indicado. Perfeito. E aí foi bom você ter falado, né, que tem paciente que às vezes fica com medo, né, fala, não, eu vou para lá, eles vão querer me operar e tudo mais, mas é sempre, qualquer coisa que acontece é com a decisão do paciente também, né? Ninguém é obrigado. Perfeito. E vamos supor, tem um paciente em um outro local que tem uma epilepsia refratária, igual o senhor falou, já está usando as medicações, e esse paciente, ele deve ser encaminhado para investigação, mesmo que o laudo da ressonância seja normal? Sim, absolutamente, né? A questão da ressonância normal, ela varia, ela é influenciada principalmente por dois grandes fatores. Um é tecnológico, né, a aquisição da imagem, né, uma ressonância magnética pode ser adquirida de diferentes maneiras, diferentes sequências, ou seja, mais detalhada ou menos detalhada. Em geral, as ressonâncias de rotina, elas dão uma visão, digamos, muito mais grosseira do problema, né? Enquanto que uma ressonância dedicada para a epilepsia, num centro especializado, com uma ressonância de 3 Tesla, por exemplo, vai poder permitir que se veja coisas muito menores, né? Então, essa questão tecnológica. Segundo, é relacionado com a experiência do examinador ou do avaliador. Isso significa que, muitas vezes, não se tem uma lesão, uma alteração muito, né, óbvia, mas em um centro especializado, onde as pessoas têm muita vivência, pode-se captar alterações que são muito pequenas, muito sutis, e que isso, em conjunto com toda a investigação, seja suficiente para indicar uma cirurgia, por exemplo. Então, tem a questão da experiência do examinador, do centro, e também tecnológica. Então, uma ressonância negativa pode se tornar uma ressonância positiva com técnicas apropriadas e também com maior experiência do examinador. Isso já demonstrado, inclusive, por diferentes estudos em diferentes centros de tratamento para epilepsia. Perfeito, perfeito. Bom, e aí, né, assim, a gente falou da possibilidade de encaminhar o paciente para um centro de referência, da ressonância, das medicações, mas qualquer hospital pode ser um centro de referência? Qualquer hospital pode fazer cirurgia de epilepsia? Não. Nós estamos falando, assim como não é qualquer hospital que pode fazer um transplante cardíaco, por exemplo, né? Ou um transplante hepático, vamos supor, né? Porque nós estamos falando de procedimentos que são complexos. Primeiro porque ele é complexo no sentido, não porque é uma cirurgia que traz mais risco para o paciente, não é aí que nós estamos falando. É uma cirurgia muito segura, se feita com equipamentos e pessoal treinado, né, para isso,
Mas a avaliação, o que vem antes da cirurgia, depende de múltiplos profissionais. É preciso não só o neurologista, que é o epileptologista, mas avaliação detalhada de eletroencefalograma, registro de crise, a neuroimagem ou ressonância, como nós falamos, né? Tem também outras imagens adicionais de medicina nuclear, como o PET, né? Com glicose marcado, o FDG-PET, o SPECT, que tal que pode ser indicado, outras técnicas semi-invasivas de investigação, como eletrodos especiais para investigar o foco epileptogênico, ou seja, e também a presença do neurocirurgião durante todo esse processo, porque é preciso avaliar em conjunto, né, com vários outros testes, né, inclusive uma avaliação neuropsicológica, para ver a questão de memória, outros problemas cognitivos do paciente, colocar tudo isso no conjunto para saber, olha, se nós formos abordar essa determinada área do cérebro, o que pode acontecer com o paciente, né? Então, tudo isso é feito numa equipe multidisciplinar, uma coisa em consenso, e é muito difícil você ter esse grupo de pessoas, né? Neurocirurgião, neurologista, neuropsicólogo, eletroencefalografista, com experiência em epilepsia, né? A questão da neuroimagem, medicina nuclear, etc. Ou seja, é um monte de pessoas aí que são muito especializadas nisso aí, tá? Então, não dá para você pensar que uma cirurgia de epilepsia pode ser feita em qualquer centro. Agora, vamos supor, a pessoa tem um determinado tumor cerebral, certo? É um tumor que está crescendo e esse tumor tem crises epilépticas. Em geral, esse tipo de tumor que vai para neurocirurgia são tumores que devem ser operados, não porque o paciente tem crises epilépticas, até porque muitas vezes essas crises são bem controladas com a medicação. O maior problema não são as crises, mas é o tumor que está crescendo, vamos dizer assim. É diferente de um tumor, né, que a gente chama de baixo grau, ou um tumor relacionado à epilepsia, um tumor geralmente de desenvolvimento, né, e que não causa nenhum sintoma neurológico, exceto a epilepsia, certo? Esse é um tumor que deve ser investigado num contexto de cirurgia de epilepsia. Já um tumor que está crescendo, um tumor mais maligno, vamos dizer assim, obviamente ele pode ser operado e deve ser operado em qualquer centro que possa fazer a neurocirurgia, porque aí você não está falando nesse mesmo tipo de investigação. Então, às vezes se confunde, mas aquela pessoa tinha crise e foi operada num hospital tal. Significa que todos os pacientes com epilepsia podem ser operados nesse mesmo cenário? Não. Depende da situação. Nós estamos falando aqui, muitas vezes, de epilepsias que são complexas, refratárias, às vezes até como você comentou, com uma ressonância que vem sendo lida como negativa e coisas mais complexas. Então, não dá para ser feito em qualquer centro. Perfeito, perfeito. Bom, e aí, o senhor meio que comentou, mas só para detalhar um pouquinho mais, são necessários vários exames para decisão, são necessários vários exames para decisão sobre a cirurgia, né? E aí o senhor tinha falado, se eu puder só repetir assim, alguns desses exames que geralmente a gente faz. Tá, primeiro primeira coisa é o que a gente chama de detalhamento clínico das crises, né, ou as alterações comportamentais, ou seja, a semiologia da epilepsia. E também depende de um observador experiente, né, que saiba interpretar isso aí. E geralmente é uma pessoa que se dedica ao tratamento das epilepsias, né. E junto com isso, o exame fundamental, primordial, é o eletroencefalograma, que, de novo, não é qualquer eletroencefalograma, tem que ser um eletroencefalograma de muito boa qualidade, que tenha uma quantidade suficiente de canais, né, que tenha tempo suficiente, um eletroencefalograma do ponto de vista de uma amostragem interectal entre as crises, mas também que a gente possa captar crises, um vídeo EEG. Então, o eletroencefalograma acoplado com a monitorização vídeo eletroencefalográfica
que precisa não só de um equipamento também especial para isso, porque é um equipamento mais caro do que o eletroencefalograma de rotina, né? Porque ele precisa ter mais qualidade, mais tecnologia, e pessoas experientes para examinar esses resultados, né? Então, o eletroencefalograma é fundamental. Sem isso, sem o vídeo EEG, eletroencefalograma não serviço, não se pode pensar em cirurgia de epilepsia. Segundo, a ressonância magnética, né? Ressonância magnética, pode ser que você tenha uma ressonância que não esteja no mesmo prédio, fisicamente, vamos dizer assim, desse serviço. Mas é preciso que tenha um serviço de ressonância que seja ou no conjunto todo, mas que tenha uma ligação boa com a equipe, que possa oferecer esse tipo de exame que nós comentamos anteriormente, né, com a qualidade mais apurada para detectar não só as lesões mais sutis, mas também detectar as outras alterações da sua volta. Às vezes a gente precisa de fazer uma ressonância funcional para ver a linguagem e outros aspectos, né? Depois é interessante sempre ter o aporte da medicina nuclear, porque em alguns pacientes isso vai ser fundamental, o PET ou o SPECT ictal, né? O exame de eletroencefalograma com eletrodos invasivos pode ser importante em alguns casos, né? E isso é interessante que o centro tenha, mas não em todos. Então, um determinado centro pode não ter esses eletrodos invasivos e ainda assim fazer muitas cirurgias de epilepsia, porque nem todas isso é necessário, tá? É recomendável, mas não é absolutamente necessário. A outra coisa, como eu falei, é ter a avaliação neuropsicológica, que ela é fundamental como parte da equipe. E, obviamente, uma equipe de neurocirurgia bem treinada e experiente para isso, né, um treinamento específico, mas também com um centro cirúrgico que seja equipado e adequado para esse fim. A gente às vezes não comenta, mas fica implícito que para fazer uma cirurgia desse porte, você tem que ter um suporte muito bom, não só da anestesia, né? Às vezes você precisa fazer a cirurgia acordado, fazer estimulação intraoperatória, então tem que ter uma anestesia muito boa também, e a equipe de cuidados pós-operatório, em termos imediatos, né, a UTI. Então, esses são digamos, os armamentários principais, né, para uma cirurgia de epilepsia. Ótimo. E aí, depois que fez a cirurgia, pediu todos esses exames, está no centro adequado, todos os pacientes que operam vão parar de usar os fármacos anticrise? Não. É por isso que lá atrás nós comentamos que a gente não indica cirurgia de epilepsia para parar os remédios, né? Uma porcentagem, talvez assim, a maior porcentagem dos pacientes continuam usando a medicação. Aí muita gente pode perguntar, mas bom, se eu tenho que continuar tomando remédio, por que a cirurgia então? Bom, a cirurgia é para parar crises que não são controladas com a medicação. Então antes você tinha crises que não eram controladas com remédio, agora depois da cirurgia você vai ter crises que são controladas com remédio. Então uma porcentagem dos pacientes precisam continuar com remédio, né? Mas ainda assim com uma boa chance de ter controle das crises. Uma porcentagem menor pode ficar sem um remédio depois da cirurgia. Isso é mais frequente nas crianças do que nos adultos, mas acontece. Então, seria um bônus, vamos dizer assim, se o paciente ficou livre de crise depois de um determinado período, em geral 2 anos, a gente espera, em situações, né, mais favoráveis, a gente pode retirar a medicação dessas pessoas. Mas a gente sempre costuma falar que isso não é uma coisa que vai ser discutida antes da cirurgia, porque só a evolução, só depois é que isso pode ser visto. Então, a princípio, o remédio vai continuar. A outra vantagem é que, mesmo continuando com remédio, as doses serão menores, né? O menor número de fármacos, né? E uma dose menor. Então, o paciente vai ter menos efeitos colaterais do que tinha antes da cirurgia, por exemplo.
Perfeito. Aí, só de ficar sem crises, né, já tem uma série de benefícios em relação a dirigir, vida social, saúde, né? Então, já é um grande benefício, na verdade. Bom, e aí, assim, agora falando um pouquinho sobre a cirurgia, qual o risco de sequelas e quais são as complicações da cirurgia de epilepsia? Os riscos de sequela de uma cirurgia de epilepsia, os riscos, assim, nós podemos colocar em duas categorias, né? Os riscos não esperados, o que seria realmente complicações, né? Ele é da ordem de 0,5%, menos de 1%, né, de modo geral em todos os centros, né? Isso inclui um sangramento inesperado, né, um vasoespasmo inesperado, com algum déficit neurológico, em geral é transitório, certo? Uma infecção que nunca é esperada, obviamente, que na grande maioria também é controlada com o tratamento, né, com antibióticos e tudo mais. Então, esses são os riscos, um choque anafilático, são riscos imprevisíveis, né, inesperados, imprevisíveis, mas muito pouco frequentes. Tá certo? Aliás, de um modo geral, os riscos de complicação na cirurgia, isso é muito bom lembrar, são menores do que os riscos de complicações em crises refratárias. Então, queimaduras de segundo, terceiro grau, fraturas, traumas cranianos, ou até morte relacionada à epilepsia, são muito mais frequentes em pessoas que têm epilepsias refratárias, principalmente quando tem crises muito frequentes e crises tônico-clônicas generalizadas. Então, o risco da cirurgia é muito menor do que o risco da complicação de crises refratárias. Bom, daí nós temos os outras, que não é certo a gente chamar de complicação, né, porque são déficits neurológicos ou sequelas, né, previsíveis ou esperadas. Por exemplo, se a pessoa tem um foco epileptogênico, uma lesão ou não, na área visual, tá? No lobo occipital, por exemplo. E tem muitas crises, as crises são deletérias, refratárias, tem inclusive risco de morrer por conta dessas crises, né? Estado de mal epiléptico, as consequências que eu falei, etc. Então, se detecta que para retirar essa área, vai ter que retirar a área visual primária. Então, assim, a gente sabe de antemão que a cirurgia vai ter uma perda que a gente chama de campo visual, não é uma cegueira. Ela vai ficar com a metade ou do lado direito ou do lado esquerdo da visão comprometida. O que, na maioria das vezes, essa alteração no campo pode ser completa ou pode ser só um quadrante, por exemplo. Isso não impede a pessoa de fazer a maioria das coisas. Talvez dirigir seja o grande problema. Fora isso, as outras atividades a pessoa se adapta. Então, é uma troca, vamos dizer assim, né? Uma decisão entre, olha, vai acontecer isso, mas tem uma grande chance de ficar livre de crise. É claro que existem outras sequelas, outras alterações, que elas não são muito negociáveis, vamos dizer assim. Você não pode chegar e falar, olha, você vai fazer a cirurgia e não vai falar mais, né? Vai ficar afásico. Ninguém vai propor isso e nem vai querer isso para o paciente. Então, nesse caso, ou a gente geralmente não faz a cirurgia, né? Faz parte daquela investigação prévia. Às vezes é um paciente que já tem um déficit motor por uma lesão, ele pode piorar um pouco mais essa paresia do membro. Então, isso também é conversado e a pessoa decide se ela deseja, porque muitas vezes é melhor ter uma piora dessa fraqueza que ele tinha e trocar isso por ficar livre de crises, né? Então, são situações, assim, que esse não é considerado complicação, porque são programados e são discutidos anteriormente, né? Mas, assim, muitas vezes é difícil que as pessoas entendam essas duas diferenças. Quando a gente fala de coisas inesperadas, elas são muito pouco frequentes e é uma cirurgia muito segura. Perfeito. E só para deixar claro que é igual você falou antes, né? Isso pensando em cirurgias eletivas para epilepsia, que é diferente de pacientes que têm tumores, que aí tem que operar mesmo com os déficits, né? Agora, para cirurgias eletivas é o que o senhor está falando. Exato.
Certo. E aí, depois que fez a cirurgia, o indivíduo vai ter controle total de crises? Depende muito do que está causando a crise, né? A etiologia depende muito do local dessa cirurgia, né? Ou seja, é uma coisa individualizada. De um modo geral, você pode dizer para algumas formas de epilepsia em que a chance da pessoa ficar livre de crise está em torno de 70%, 80%. Em outras situações, essa chance, em geral, pode cair para 40% ou 50%. Quando você fala assim, para a pessoa, à primeira vista, tem 50% de chance de você ficar livre de crise, numa situação, né, mais complexa, por exemplo. Falar, bom, então não adianta eu fazer a cirurgia, porque 50% parece uma coisa muito pouca, né? Mas se você comparar com a chance de um remédio, quarta, quinta ou sexta tentativa de tratamento, essa chance é em torno de 5%, né, ou menos. Então, você está falando de uma chance 10 vezes maior, 10 vezes maior da cirurgia de resolver o problema do que ficar tentando um monte de remédios, né? Não esquecer que também os remédios têm problemas, né, podem dar efeitos colaterais e tudo mais. Então, é uma coisa individualizada, tá? Então, uma pessoa pode ter quase 100% de chance, outra pode ter uma chance muito pequena. Essa tentativa de definir paciente a paciente, o risco de continuar tendo crise ou a chance de ficar sem crise, é que também a gente tem que colocar na balança aquele ponto que nós discutimos, porque senão vamos decidir operar ou não. É claro que se tem uma pessoa com risco muito baixo de ficar com crises controladas, a gente não vai fazer a cirurgia, vai continuar com os remédios. Perfeito. E uma última pergunta como que no Brasil, né, a gente consegue encaminhar um paciente para investigação para cirurgia de epilepsia? A maioria dos centros que trabalham com cirurgia de epilepsia no Brasil, eles estão ligados, né, ao SUS, né? São centros universitários, existem alguns poucos que são privados, e, em geral, é um encaminhamento via DRS, né, via SUS, em que vão se encaminhar para esses centros especializados no tratamento da cirurgia. Você tocou num problema importante. O Brasil é muito grande, a população é enorme, e nós temos um número de centros muito, muito aquém do que seria necessário para atender toda a população. Nós precisamos de pelo menos 10 a 20 vezes mais centros de epilepsia do que nós temos hoje aqui no Brasil. Então, esse é um dos gargalos importantes. O paciente tem grande dificuldade para chegar no centro de cirurgia de epilepsia, porque há uma escassez muito grande no país. É preciso aí que haja um esforço a nível federal, a nível nacional, para que esses centros aumentem, né? Que haja um incentivo para que eles possam. E assim, tem vários lugares no Brasil que tem pessoas qualificadas, né? Falta, primeiro, colocar todos em conjunto, falta ter o apoio institucional, a infraestrutura para manter um centro desse funcionando, o que às vezes não é uma tarefa muito simples. Tá ótimo, professor. Agradecer mais uma vez pelas respostas.